cada vez mais cheia, cada vez precisando mais lugar. Ainda bem que a carreira é grande, está lá atrás, ainda para cumpridar, né? Nós estávamos falando. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco para vocês aí hoje sobre... Eu fui buscar essa palestra, digamos assim, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec denominou buscar e achar. Vou falar que fui buscar. Bom, como todos vocês que vieram a primeira vez numa casa espírita, eu também tive a minha primeira vez. E como a maioria de vocês, acredito eu, também foi pela dor. Normalmente a gente vem à casa espírita pela dor. Quanto a mim, eu vinha aqui, procurei a primeira vez uma casa espírita com uma razão. E acabei achando uma solução para um outro problema. Um problema que eu nem sabia que eu tinha. Mas era um problema. O problema é que a doutrina espírita me ensinou que eu tinha. Eu descobri através do ensinamento da doutrina espírita que eu estava morto. Vou falar de novo, tá? Vocês não escutaram mal. Eu estava morto. E eu vou explicar para vocês como eu estava morto. Como a grande maioria de vocês que está aqui hoje também está morto. Tá? O problema nosso, gente, é que nós temos uma compreensão, uma visão da morte muito equivocada. Na verdade, a morte é muito outra coisa do que a gente acha que é. Tá? O Osho, que é um sábio, é um guru, né, indiano, ele diz o seguinte: a verdadeira questão não é se existe vida após a morte. A verdadeira questão é se você está vivo antes da morte. Exatamente o que eu falei. E o Osho é legal, porque lá onde está as cinzas dele, lá na Índia, tem uma frase escrita assim. Osho, que na verdade o nome dele é bem complicado, né? Então vamos dizer Osho. Osho nem nasceu e nem morreu. Habitou esse planeta de 1931 a 1990. Nem nasceu e nem morreu. E o fato dessa questão de morte, para nós espíritas, por exemplo, que somos iluminados pelo conhecimento espírita, iluminados pelo conhecimento de que a vida, existe uma vida eterna após a morte, assim, e que como espíritos nós evoluímos infinitamente, porque você não é exatamente tudo que você é hoje. Você não conseguiu toda essa experiência em uma só encarnação, nessa que você está vivendo hoje. Você teve centenas, milhares de encarnações que fizeram com que você fosse o que você é hoje. Construíram você. E ainda vai ter centenas, milhares de oportunidades para melhorar. Esse é o conhecimento espírita. Baseado nesse conhecimento, gente, é isso que eu estou perguntando, nesse conhecimento. Afinal, quem de fato está morto e quem de fato está vivo? Será que estar vivo é estar de posse de um corpo físico? É possuir um corpo físico? Isso é estar vivo? Será que estar vivo é ter passado pela experiência do nascimento, nascer, como a gente chama? Será que é isso, estar vivo? Estar vivo é muito mais que isso. Mas é muito mais que isso. Muito mais. Olha, o apóstolo Paulo, que é o Paulo de Tarso, e não o Raulon de Tarso, que é o nosso Ramon. Ele leu o livro Paulo de Tarso, ficou encantado, nós chamamos ele agora de Raulon de Tarso, de Itaiópolis. Ele disse uma vez o seguinte, mandando uma carta aos Efésios, né, que eram os cristãos que moravam em Éfaso, que fica na Turquia hoje. Éfaso tinha uma das primeiras igrejas cristãs, né? E Paulo estava muito preocupado com a consciência das pessoas que estavam administrando aquela igreja. E ele escreve numa carta o seguinte, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, tu que dormes entre os mortos. O que ele está querendo dizer com isso? Assim,
que o Paulo está querendo falar é o seguinte: quando nós dormimos, nós deixamos o nosso corpo físico no plano físico. Saímos do nosso corpo físico em espírito e, acompanhados normalmente do nosso guia espiritual, do nosso protetor espiritual, ou anjo da guarda, como alguns chamam aí, a gente viaja por esse mundo espiritual. Mundo espiritual porque é um mundo onde vivem os espíritos, tá, gente? Por isso é chamado de mundo espiritual. Tá? E depois, quando acordamos de manhã, voltamos novamente para esse corpo físico. Se nós pudéssemos, quando desencarnarmos realmente, olhar nos olhos desse protetor espiritual, desse anjo da guarda, e perguntar para ele assim: todas as vezes que eu dormi, eu me encontrei com você? Com certeza ele vai responder o seguinte: talvez não todas as vezes, mas todas as vezes que você se encontrou comigo, você realmente acordou. Você realmente acordou. Aí você estava acordado. É o seguinte, gente. Quando a gente dorme, eu vou explicar de novo agora com um pouquinho mais de detalhe. Quando a gente sai do corpo físico, amparados pela misericórdia divina, nós somos levados a lugares, ambientes espirituais de trabalho, de estudo, de ajuda ao próximo. Nós trabalhamos, aprendemos no contato nesses ambientes. E aí experimentamos verdadeiramente as luzes da nossa verdadeira morada. Aí nesse momento nós estamos realmente acordados, realmente vivos. E depois, para a tristeza de muitos, quando abrimos os olhos de manhã, voltamos a dormir. Voltamos a dormir um sono coletivo. É isso que o Paulo está falando. Exatamente isso que o Paulo está dizendo. Porque o problema é o seguinte, gente: nós esquecemos que nós somos espíritos e nos concentramos muito que somos o que somos nesse momento, como encarnados. E aí nós corremos o risco seguinte, de entender, pelaquela mensagem de Paulo, que a gente, por exemplo, ele está querendo dizer, se nós começarmos a olhar só para os olhos físicos, nós vamos começar a levar a ser entendido que esse povo todo vai acordar dos túmulos, como se fossem zumbis, e andar por aí, que é o que algumas religiões até pregam. Mas se nós pararmos e olharmos com olhos de espíritos imortais, nós começamos a perceber que Paulo fala de um sono coletivo, de uma ilusão coletiva. Ele está falando de que nós estamos dormindo. E eu costumo dizer que dormimos uma vida preguiçosa. Porque para nós é mais cômodo, é mais fácil a gente dormir esse sono da ignorância que nós vivemos aqui, do que acordar para a responsabilidade que é a responsabilidade espiritual. Aí que ele está querendo dizer: desperta tu que dormes, e o Cristo te esclarecerá. Quando você realmente percebe que a tua vida verdadeira é a vida espiritual, você começa a se libertar disso que nós estamos vivendo aqui. Você começa a se esclarecer. Conheces a verdade e ela te libertará. Ela te esclarecerá. Ela te ressuscitará. E essa palavra ressuscitará é justamente isso. Todas as vezes que Jesus empregou ela, ele quis dizer isso. Acorda-se. Porque assim, ressuscitar, literalmente no dicionário, significa voltar à vida. Se Jesus morreu e voltou à vida, qual é que é a verdadeira vida? E ele disse: eu ressuscitei, vocês também irão ressuscitar. Ressuscitar, gente, é voltar à nossa verdadeira e real vida, que é a vida espiritual. Então, todas as vezes que nós dormimos, nós, de certa forma, nos damos uma ressuscitada. E vocês que estão vindo aqui hoje, pela dor, vocês estão aproveitando uma proposta para acordar um pouquinho. E estão acordando. Um pouquinho, mas estão acordando. Isso faz com que vocês estejam realmente vivos. Deu para entender? Vamos mostrar isso aí um pouco numa
ilustração de uma passagem de Jesus. Vê se eu consigo ilustrar isso aí. Conhecem a passagem de Jesus e Lázaro, né? Acho que é uma das mais conhecidas. Então assim, vamos ver se vai simplificar. Quando Jesus é chamado para ir até a Betânia, e a Betânia ficava, era uma aldeia muito próxima de Jerusalém, tá? Então quando Jesus vinha da Galileia, ele passava por Betânia. Quando ele voltava de Jerusalém a Galileia, ele também se hospedava, pernoitava na Betânia, na casa de uma família muito especial. Uma família de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E Jesus está ensinando em Jerusalém quando ele é chamado. Ele é chamado porque Lázaro havia falecido. E o interessante da história é que Jesus, ele não muda a fisionomia dele, nem o semblante. Ele continua explicando e trabalhando, ensinando e pregando o Evangelho, sem demonstrar nenhuma atitude. Só mais tarde, bem mais tarde, ele começa a se dirigir então a Betânia. E quando ele chega em Betânia, o Lázaro já tinha sido sepultado. Naquele tempo eles sepultavam em cavernas, né? Era costume sepultar em cavernas. Marta chega para ele e diz assim: ah, mestre, chegaste tarde. Nada mais há de se fazer. E olhem só que interessante. Jesus senta numa pedra e chora. Chora. Mas vejam só, se nós começar a olhar com os olhos físicos, nós vamos achar que Jesus está chorando por quê? Porque ele perdeu um amigo querido? Se nós ingenuamente pensarmos com olhos da matéria e não como espíritos, nós vamos achar que Jesus estava chorando porque o Lázaro tinha perdido o corpo físico. Não é assim. E é natural. Não é isso que vem na nossa cabeça? Jesus está chorando porque Lázaro tinha morrido? Mas aí Jesus faz o seguinte: ele levanta e chama Lázaro à vida. O que é ilógico. Porque se Jesus estava chorando por uma coisa que era de fácil solução para ele, por que ele estava chorando? Afinal de contas, por que ele chorava? É ilógico pensar dessa forma. Jesus chorava, sabe por quê, gente? Ele chorava pela humanidade inteira. Por toda a humanidade, simplesmente retratado naquelas 2 irmãs, Marta e Maria. Porque tantas vezes elas tiveram a oportunidade de escutar da boca dele sobre esse mundo espiritual, que é esse verdadeiro mundo que nós temos, sobre esse mundo feliz, sobre esse reino de Deus, e elas ainda choravam por questões físicas, achando que Lázaro tinha simplesmente acabado. Eles ainda estavam dando valor à vida física muito mais do que à vida espiritual, com todas as luzes que Jesus tinha deixado para eles naquela casa. E a gente continua fazendo isso há 2000 anos. E Jesus continua chorando. Continua chorando. Porque nós ainda continuamos valorizando muito mais as coisas da terra. Esse corpo físico que vai virar pó. E que até hoje a ciência não conseguiu provar que um dia alguém vai ressuscitar de um túmulo como pó e virar novamente a mesma pessoa. É impossível. Cientificamente isso é impossível. Isso vai virar pó. Assim como as coisas que você luta diariamente e acha que dá valor à vida, isso é uma ilusão coletiva. Nós estamos dormindo e não acordamos para as verdadeiras coisas. Os valores espirituais, que é o que Jesus dizia. Dai valor ao que é do céu. O que as traças não comem, os ladrões não roubam e a ferrugem não corrói. Essas são as verdadeiras valores espirituais. E eu cheguei até aqui para que vocês entendessem uma coisa. Deu para entender, gente? A questão do sono? O que Paulo está dizendo exatamente isso. Que nós estamos dormindo um sono coletivo. Então, gente, é necessário que tenhamos compreensão da nossa verdadeira realidade. A nossa real vida é a vida dos Espíritos. E aí, por isso que eu falei até agora, o que buscamos no plano físico é exatamente o inverso do que buscamos como
espíritos. O que eu, José Carlos Lindsmayer, aspiro, desejo, aqui, eu, José Carlos, é muito diferente do que eu, espírito imortal, que tive centenas, milhares de nomes, e ainda terei centenas, milhares de nomes, aspiro. É uma coisa muito maior. Muito maior. E tem a ver com a nossa encarnação, gente. O que eu desejo como espírito, o que vocês desejam como espírito, tem a ver com a encarnação. Tem a ver com tudo que vocês estão passando hoje. Com o sofrimento, com as dificuldades que vocês estão vivendo hoje. É o que vocês desejaram como espíritos. Por que que existe a encarnação? Por que ela existe? Qual é o objetivo da encarnação? Evolução. O objetivo da encarnação é evoluir. E vocês prepararam essa encarnação. Porque lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, o Kardec fica curioso com essa situação. E ele pergunta para os espíritos, no estado errante, ou seja, no plano espiritual, quando estamos lá, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? O que vocês acham? Você acha que você, antes de vir para cá, você não caiu de paraquedas aqui, né? Essa é a primeira coisa que a gente começa a pensar. Porque as coisas, a gente acredita que sejam coincidência, mas tanta coisa junto é demais, né? Você acha que você sabia das coisas que você ia passar antes de descer para cá? O que vocês acham? Eu acho que sabia, porque é programado. Exatamente. Olha o que ele responde lá. Ele mesmo, vocês mesmos e eu mesmo também, escolhe o gênero das provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. E livre-arbítrio, num planeta de provas e expiações como o nosso, é irrevogável. Irrevogável. O livre-arbítrio faz com que a gente erre 1, 2, 3, 4, até aprender. Aprender pelo erro. Como faz um pai. O pai deixa o filho aprendendo, errando. Se você der tudo para o teu filho, daqui a pouco ele não sabe nada. É errando que a gente aprende. E é por isso que nós fabricamos, nós participamos exatamente de tudo que está acontecendo conosco. E nos revoltamos, né? É porque é o seguinte, gente, olha, o André Luiz, ele fala nos livros psicografados pelo Chico, que uma encarnação, eu estou falando uma, tá? Envolve centenas de profissionais espirituais. Engenheiros espirituais, médicos espirituais, biólogos, cientistas, e aí vai, um monte de gente. Familiares seus, amigos que você fez por encarnações e encarnações que estão ali. O próprio protetor espiritual teu, ele é selecionado, e ele se prepara para vir junto com você, para que ajudar você a cumprir as tarefas. Então, uma encarnação envolve centenas de pessoas, para que você venha aqui e construa os seus objetivos, que você passe os objetivos que você quer. Essa, gente, é a nossa busca. Porque a real busca. Porque na vida terrena, sempre queremos conforto, não é isso? Não é isso? Beleza, tranquilidade. Mas nem sempre o que queremos contribuirá para a nossa evolução. Por isso, quando estamos programando a nossa encarnação, o que mais pesa não é o que gostamos, mas o que precisa. É isso que pesa. Se você tem passado por algumas dificuldades, como todos nós passamos, não existe ninguém aqui que não sofre, é porque você precisa. Mas é o que vai fazer com que você aprenda. Tínhamos a noção de todas as nossas imperfeições. Sabíamos que a nossa vinda aqui no físico tinha que ser a mais proveitosa possível para a nossa evolução. E veja só, gente, o Dairo chama isso de reencarnatur, né? Veja só, o paradoxo da situação. Veja só, quando você está no mundo espiritual, eu olho para cima porque é outro plano, mas é a mesma dimensão, tá? Quando você está no plano espiritual, você está trabalhando. Esse corpo você perdeu. E o espírito não cansa. Que cansa é esse corpo aqui, ó. É isso aqui que cansa, que pesa, que fede, né? Que a gente tem que alimentar, que dói. Você perdeu ele, você não tem esse problema. Então você trabalha ininterruptamente, ajudando o próximo, ajudando as pessoas, estudando,
e se preparando para a tua nova tarefa reencarnatória. Você passa anos fazendo isso. Anos. Revendo amigos, fazendo análise da tua reencarnação passada, conscientizando-se do que você acertou e o que precisa. O planejamento é uma coisa complicada. E você trabalha muito lá. Aí você vem, faz o seguinte, você programa a tua vida na Terra com bastante trabalho, com bastante atividade, com pouco dinheiro e bastante trabalho. Porque se for ao contrário, muito dinheiro e pouco trabalho, a gente desvirtua, né? Você quer saber, aí você não faz o que você tem que fazer. Então, pouco dinheiro e bastante trabalho. E quando você vem para cá, o que acontece? Você quer saber de bastante dinheiro e pouco trabalho. Você quer saber, olha, quer saber que o mundo acaba em barranco para você morrer encostado. Então o negócio é férias e feriado. É isso que você quer. Não é verdade? É isso mesmo. E o pior não é isso, gente. O pior é que a gente acredita ainda que depois que a gente desencarna, a gente vai ter uma paz eterna, um descanso eterno. Vá se evadiu-se na caixa preta. Não é assim que funciona? É assim. Nós, infelizmente, achamos que nós estamos na Terra fazendo um reencarnaturismo. Aqui nós viemos para aproveitar a festa. Não, a gente veio para evoluir. Essa é a ideia. Evolução. Tá? E aí, gente, Deus nos dá algumas oportunidades para nós fazermos isso. Ele nos dá corpo físico saudável. Você está saudável. Ele te deu esse corpo físico. E o pior é que a gente arrebenta com ele, né? Sempre com o estresse da vida, a vida sedentária, a gente acaba com ele. Né? A gente bebe demais, come demais, a gente arrebenta o nosso corpo físico, que ele nos deu saudável. E aí a gente reclama. Ah, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Deu posses materiais do tamanho que você precisa. Como eu disse, muitas posses materiais você acaba se iludindo e achando que foi você que conseguiu para você. Na verdade, são dons divinos. Então, posses materiais para que você caminhe e termine a sua tarefa que foi necessária. O suficiente. Suficiente. Tá? Relacionamentos. Ele nos deu pessoas do nosso lado para que nós pudéssemos conviver e aprender com essas pessoas. Pai, mãe, filhos, marido, mulher, amigos, professores, inimigos. Os inimigos são as pessoas que mais fazem a gente aprender. Porque ele põe o dedo na tua ferida e ela dói. E você descobre que você tem uma ferida. Você não evolui com gente batendo nas tuas costas e dizendo muito bem, parabéns. Você evolui com gente te dando tapinha na cara, você sentir a dor e aprender. Essas pessoas te fazem ter paciência, tolerância, humildade, perdão. São essas pessoas que fazem. Não são as pessoas que vivem tempo te dizendo, você é uma pessoa, oh não, você é sensacional, fantástica. E aí você termina a tua reencarnação achando que você é Deus. E trabalho, gente, trabalho e muito, muito, muito trabalho. Muito trabalho. Que através do trabalho que você tem relacionamentos, que você exercita um monte de outras atividades. Trabalho. E aí, gente, como é que a gente pode dizer, então, o que é correto? Como é correto nós utilizarmos essas oportunidades para, assim, investir na vida espiritual? O que devemos fazer? Porque falar mal é fácil, né? Agora, explicar o como é mais difícil. Como, então? O que é correto fazer? Como devemos utilizar essas oportunidades? Bom, segundo os espíritos, digamos que nós temos que aplicar essas oportunidades em duas questões. Em investir em intelectualidade e investir em moralidade. Tá? Investir em intelectualidade, investimentos intelectuais. Aprender sempre. Estudar sempre. Alargar os horizontes dos nossos entendimentos. Avançar nos nossos conhecimentos. E vou dizer um negócio para vocês. O que vocês aprendem com sentimento, com coração, com desejo, nunca mais esquece. Nem depois que morre. Nem depois que morre. Por isso que nascem pessoas que gostam mais de português. Outros gostam mais de matemática. Outros se dão melhor em biologia, em história. Eles simplesmente estão lembrando. Foi um livro que eles já leram e gostaram. E hoje eles estão só lembrando. Eles aprenderam com sentimento, com coração. Agora não com obrigação. Com obrigação ninguém aprende absolutamente nada. Tente aprender uma coisa obrigada, para você ver se você aprende. Você não aprende. E
graças a nós, hoje já estamos num nível evolutivo que nós aprendemos por desejo. Por desejo. E é por isso que tanta gente se cobra, né? Que você tem que escolher uma profissão que você gosta, nem que seja menos. Mas faça o que você gosta. Porque você vai crescer intelectualmente naquilo que você gosta. Aproveite. Olha, gente, não perca um tempo. Se você gosta de cozinhar, cozinhe. Se você gosta de cuidar de uma horta, cuide. Se você gosta de cuidar de pessoas, cuide. Faça alguma coisa que você se sinta bem. Mas faça. Isso você nunca mais vai perder. Nunca mais. Tá? E esse investimento em intelectualidade é tão fantástico, a gente quando começa a ler sobre ele. Eu vi um filme, e estou aqui, você assistiu comigo, eu quero passar para vocês, chama-se Lucy, com a Scarlett Johansson e com o Morgan Freeman. O filme, para quem acha que o filme é só uma ação, vai perder o filme. Mas para quem vê com olhos de evolução intelectual, é fantástico. Porque mostra que nós usamos só 10% do nosso cérebro. E mostra o que acontece com uma pessoa que usa 20%, 30%, 40%, 100%. Pessoa com 20% do cérebro já está comandando o seu próprio corpo, não sente dor, ele inibe a dor, ele controla toda a mente do que ele quer, ele aprende super rápido. O que ele lê não esquece mais. 20%. Eu fico imaginando quanto Jesus utilizou desse cérebro do corpo físico quando veio para cá. Será que 40%, 50%, 60%, 100%? Ele pegava a terra e cuspia na terra e curava o cego. Ele mexia com a matéria só na forma de pensamento. Então essa parte intelectual é muito importante. E ela, quanto mais você investir ela, mais você vai ser levado à sabedoria. Tá? E a segunda coisa, e aí, desculpa, uma frase do Leonardo da Vinci aí, aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa. Nunca tem medo e nunca se arrepende. Nunca se arrepende mesmo. E a segunda coisa, gente, investir em moralidade. Caridade, devotamento, abnegação, indulgência, benevolência e assim vai, né? É o empenho por adquirir valores morais relacionados com o amor ao próximo. Porque amar a gente é muito fácil. Nossa, amar a gente é a coisa mais simples do mundo. Embora tem pessoas que ainda não conseguem. Né? Caem em depressão profunda porque não conseguem gostar de si mesmo. Mas amar o outro, isso é difícil. Isso é bem mais difícil. E amar, eu sempre falo, não é amar, significa se apaixonar pelo outro. Amar significa dar atenção, cuidar. Ver a pessoa do teu lugar em diversas situações. Isso é amar. Esse é o nosso próximo passo. Então, quando você cultiva investimentos morais, eles nos levam ao amor. E aí, é o seguinte, essas duas asas, amor e sabedoria, são as asas que vão fazer com que nós alcemos voos maiores. Quanto maiores as asas do amor e sabedoria, mais alto nós podemos voar. Para outros mundos bem melhores que esse mundo tem. É a asa do amor e a asa da sabedoria. Tá? Só que tem um problema. Nenhum pássaro voa só com uma asa. Nenhum pássaro voa com uma asa menor que a outra. Então você não pode focar só a sabedoria e deixar o amor do lado. Não pode focar só em moralidade e deixar a intelectualidade do lado. É necessário que você mantenha as duas asas do mesmo tamanho. Isso é evolução. Tá? Porque se você fizer isso, gente, se você focar só em intelectualidade, você corre o risco de virar materialista. Você dá muito valor a coisas materiais. Vai virar egoísta, virar ganancioso. Olha, Hitler, Mao Tse-tung, Stalin, e mais um tanto aí que eu posso citar, eram pessoas inteligentíssimas. E as ações deles mataram dezenas de milhões de pessoas. Não tinham moralidade. Focaram só em intelectualidade. É isso que não dá. E também não podemos focar só na moralidade. Temos que buscar a parte intelectual. Porque aí, se nós focar só a moralidade, e dentro de um planeta que nem o nosso, geralmente moralidade é atrelada à religião. Você adquire moralidade com a religião. Tá? E aí você entra em dogmas. E aí, se você for muito só na moralidade, você cai no risco de virar fanático. Viver uma vida de fantasia.
voltar aí à Idade Média, mais ou menos, como eu tirei uma foto aqui. Ó. Na Idade Média, gente, pra você ter uma ideia, as pessoas se afastavam do mundo para se encontrar com Deus. Teve ordens religiosas que chegavam a pastar. 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 Porque tinha que viver como os animais, naturalmente. E viver como os animais significava pastar. Pastavam, comiam grama. Passavam uma vida inteira comendo grama. Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Isso é concentrar, achar na parte moral. Tá? Existiam ordens em que você tinha que... O pessoal se jogava em arbustos espinhentos, né? Porque eles precisavam maltratar o corpo. Dentro de buraco com cobras, animais peçonhentos, porque precisavam maltratar o corpo, porque eles diziam que quanto mais você maltrata o teu corpo físico, mais a tua alma se eleva. Então eles faziam isso, era natural que eles faziam. Tá? E tinham ordens que faziam um voto de silêncio, ficavam a vida inteira sem falar uma palavra. Se calavam. E claro que naturalmente eram ordens masculinas. Fazer uma mulher ficar a vida inteira sem falar é uma tarefa totalmente impossível. Mas existia. Existia castração da língua, né? Mas ainda assim, acho que até assim as mulheres não conseguem ficar quietas. Porque castra a língua. Elas arrumariam um jeito de comunicação, né? Né, Cláudio? Nem que se fosse linguagem de sinais. Eles iam falar bastante. Então, existia essas ordens religiosas. Existia um cara, eu trouxe a foto aqui, para ter uma questão de curiosidade, que ele mandou fazer um pilar de 17 metros. E subiu em cima e ficou os últimos 30 anos da vida dele como um papagaio num puleiro, mais ou menos. Viveu lá em cima. Porque era necessário se afastar do mundo para encontrar Deus. E eu fico imaginando quando esse cara desencarnou. O que ele pensou? Rapaz, perdi a minha encarnação inteira, que nem um papagaio, que nem um puleiro. Toda a encarnação, todo o planejamento que eu fiz, fiquei em cima de um puleiro. Isso, gente. E o interessante da história é que quando ele desceu de lá, depois da morte dele, ele foi canonizado. Tanto pela igreja romana, ortodoxa, romana católica, quanto pela ortodoxa. Canonizado como um santo. Muito bem. O nome dele é São Simeão. Tá? Um absurdo, gente, é um absurdo. Não tem explicação uma situação dessa. Tá? Então é isso que acontece. Isso na verdade é egoísmo. Simplesmente egoísmo. E o Kardec, ele fica muito intrigado com essa questão do egoísmo. Porque, segundo os espíritos, o egoísmo é a maior chaga que nós temos. A gente se preocupa demais com a gente mesmo, né? A gente costuma usar sempre na primeira pessoa as coisas, né? Eu quero, eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, primeiro eu, né? Depois os meus, depois os nossos, por último os seus, né? Primeiro as coisas do meu lado. A gente costuma fazer isso aqui na Terra. Por isso nosso planeta é um prova dessas partições. E o Kardec faz uma pergunta interessante, que cai muito bem sobre essa questão da vida espiritual. Qual é o meio de se destruir o egoísmo na Terra? Olha só o que eles respondem. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Ou seja, a predominância da vida espiritual. E sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real. Estado futuro real. Quando nós compreendemos que nós somos espíritos imortais, vai acabar o egoísmo. E nós vamos aprender uma coisa, nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. A mesma luta que você tem, eu tenho. Então não existe porquê eu ficar passando a perna nisso. Daí a gente vai se dar as mãos e ninguém mais precisa pegar em arma. Quem em casa está com as mãos juntas, não tem como pegar em arma. Não tem como passar o outro para trás. Aí o egoísmo acaba. Mas quando nós percebermos que nós somos espíritos, e não enquanto nós estivermos dormindo esse sono aí preguiçoso, que nós acordamos de manhã cedo, tomamos um café e vamos trabalhar. Trabalhamos o dia inteiro, passamos a noite, voltamos para casa, fazemos uma coisa, dormimos, voltamos a trabalhar. Chega o final de semana, aproveita tudo para satisfazer o corpo físico. Você quer gastar, porque você merece. E aí continua outra semana, volta tudo normal e faz aquilo que o Raul Seixas dizia, né? Passa a vida com a boca cheia de dentro esperando a morte. É isso que nós fazemos. Alguns com algumas diferenças para outros.
Exatamente isso que nós fazemos. Tá? Então o nosso planeta, infelizmente, graças ao egoísmo, é um planeta de mundo de provas e expiações. Mas afinal de contas, qual a diferença entre provas e expiações? Por que o planeta é provas e expiações? Porque existem aqui pessoas que reencarnam em reencarnações de provas e outros que reencarnam em reencarnações de expiação. É assim que se fala no doutrina. O que é a diferença? Qual é a diferença entre provas e expiações? Por que a minha encarnação é de provas e a dele é de expiação? Ou vice-versa? Qual é a diferença? Qual a diferença? Vamos lá, primeiro nós vamos definir o que é provas. Provas são as dificuldades, as dores, as lutas, os problemas que o espírito pede. Essa é a diferença. Em provas, o espírito pede as dificuldades, as dores, as lutas, os problemas ao reencarnar, para que possa superar as suas tendências inferiores. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Um criminoso, um bandido, ele sempre está fazendo coisas erradas. Chega um momento que dá a consciência dele. Chega. Não adianta, esse caminho não vai me levar a nada. Então o que ele faz? Ele se entrega às autoridades. Ele é julgado, ele é condenado e ele vai para uma prisão. Mas ele vai consciente da situação. Ele aceita a situação. Então, assim como encarnado, ele ajuda no planejamento, porque ele sabe que vai fazer bem essa encarnação para ele. Isso é uma encarnação de provas. Ele aceita. Ele não só aceita, como ele trabalha pensando que isso é um remédio para ele. Isso é uma encarnação de provas. Normalmente, gente, então é o cidadão que ele encarna às vezes numa situação econômica muito difícil e dá a volta por cima. Ele estuda, ele realiza, ele constrói, ele emprega, ele leva a luz para as pessoas. Ele enfrenta. Isso é a encarnação de provas. Ou as pessoas que vêm com deficiências físicas, dificuldades físicas, e trabalham, fazem, não se encostam em ninguém. Eles superam os problemas. Isso é a encarnação de provas. Tá? Eu vou passar um videozinho, dá para apagar? Aqui, né? Deixa que eu apago. Eu vou passar um videozinho para vocês sobre, olha, é nítido que vocês vão ver ali duas pessoas que estão na encarnação de provas. É bem rápido, tá? Ela é um casal. Ela foi acometida de um AVC. Então paralisou completamente o corpo. Cabelo embaixo. E ele tem mal de Parkinson. Tá? E esse mal de Parkinson ele é progressivo, ele vai ficar cada vez maior. E pela saúde americana, eles deviam ser internados em clínicas separadas. Tá? E ele conseguiu, o marido conseguiu na justiça a possibilidade de cuidar dela em casa. Até o momento em que ele não conseguiu mais. E a justiça americana cedeu esse consentimento. Vejam que interessante. É uma encarnação do próprio. Tá?
como espíritos que vêm a esse mundo com provas, que eles conseguem entender o problema e superar. Com firmeza, com coragem. Eles se prepararam para isso. Então para eles é mais fácil. É muito bonita a história desse casal. Tá? E expiação? O que é uma encarnação de expiação? Expiação é o contrário. São as mesmas dificuldades, tá? Só que não por escolha do espírito, mas por imposição. Então vamos pegar o mesmo exemplo daquele criminoso. Ao contrário do anterior que se entregou, porque veio a consciência de que está fazendo errado, esse não se entrega. Ele continua fazendo a coisa errada, até o momento em que ele é preso pela polícia. Aí ele é julgado, condenado e vai para a prisão. Só que ele reclama de tudo. Ele reclama que ele é sempre a vítima. O cidadão que está em expiação aqui na Terra é sempre vítima. Tá? O sistema, então ele vai para a cadeia, mas é o sistema que é errado. É a polícia que está errada. É o juiz que condenou errado. Sempre reclamando, lamentando a vida inteira. Então por quê? Porque esse cara, ele não acompanha a reencarnação dele. Mas isso é uma justiça divina, porque ele está nesse momento, assim como na Terra, esses criminosos estão atrapalhando a vida da gente, a condição da gente evoluir aqui, também no mundo dos espíritos eles estão atrapalhando. Então eles precisam encarnar, eles precisam aprender e tem que ser amado. Tem que ser amado. Então esse cidadão ele não aceita. E às vezes ele encarna na mesma situação, por exemplo, de uma pessoa que tem uma condição, digamos, de miserabilidade, né, de carência social, e ele não constrói, pelo contrário. Às vezes, numa encarnação anterior, ele foi um chefe, ele teve mando sobre muitas pessoas, ele foi muito cruel, e ele volta querendo isso, ele tem sede de mando. Então ele vai virar um chefe de tráfico, vai conjugar uma quadrilha e vai assaltar banco. Esses são espíritos em expiação. Eles estão sempre reclamando que o sistema está errado, que a vida está errada. Isso é expiação. O Richard Simonetti, ele conta uma história nesse livro aqui, Encontros e Desencontros, que elucida bem, dá para nós entender exatamente o que é uma reencarnação de provas e uma reencarnação de expiação. Ele diz que, ele conta que a história é uma história real. Diz que na década de 70, dois bancários, eles trabalhavam, para quem viveu um pouco da década de 70, ou até meados de 80, sabe disso. Os caixas de banco eram cabines fechadas. Então, cada um trabalhava na sua cabine. E numa cabine trabalhava um tal de jesuíno. Jesuíno, um espírita, convicto, um cara que estudava, que tinha relações sociais, que trabalhava, que não perdia a oportunidade de falar que a vida é boa, contava coisas que elucidavam as pessoas. Em si, uma pessoa do bem. Tá? Na outra cabine trabalhava um negão, segundo o Richard Simonetti, que a consciência espiritual da cabeça dele era mais ou menos o tamanho da cabine que ele estava trabalhando. Pequeníssimo. E ele via reclamando da vida, reclamando de tudo, dizendo que isso é uma porcaria, que o trabalho era ruim, que a vida dele era ruim. E o jesuíno sempre falando, mas Tobias, calma, meu irmão, você tem que mudar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ele, mas o que é esse prova e expiações? Não, é que existem espíritos aqui ainda que estão recalcitrantes no mal, infelizmente. Né? O dia que todos aprenderem a fazer o bem, vai acabar esse problema. Né? Não, porque esse mundo é uma porcaria, porque só tem gente ruim, porque cada um quer passar a perna nos outros, e assim por diante, e tal. E assim. E o jesuíno, toda vez que tinha oportunidade, ele tentava dar uma apaziguada. Não, Tobias, calma, você tem que aumentar os seus conhecimentos, você tem que estudar um pouco, você tem que se relacionar. Não adianta você ficar só batendo papéis aí a semana inteira, chega no final de semana, você quer sair para a festa, e daí, né, você tem que buscar coisas mais superiores. Tal. Até que um dia aconteceu, como acontece com tudo nós na vida. Chegou o final do expediente, o jesuíno saiu do gabinete dele e foi dar um tchau para o Tobias, como ele fazia toda a tarde. Quando ele entrou na gabinete do Tobias, o Tobias estava branco. Ele, mas o que foi, Tobias? O que aconteceu? Não brinque. Então, uma diferença no meu caixa estrondosa. 6 meses nós vendo meu salário, não sei o que aconteceu. Não fecha. E eu não tenho esse dinheiro, eu vou perder o emprego, e ele já estava completamente desesperado. E aí os jesuínos, calma,
com toda aquela calma dele. Calma, nós vamos achar, eu vou sentar aqui, nós vamos fazer novamente essa análise de débito e crédito, aí nós vamos descobrir. Alguma coisa está errada. E assim eles ficaram até anoitecer ali. Chegou um momento em que o juiz disse, realmente, você deve ter pago esse dinheiro a alguém. Né? A mais, é possível. Realmente existe o rombo. Não, meu Deus do céu, que minha vida vai acabar. Que não tem como, vou perder o emprego, minha família vai passar dificuldade e tal. Disse, calma, gente, calma, Tobias. Eu posso até te emprestar um pouco desse dinheiro. Eu não tenho todo, mas não importa que eu te empresto. O banco não vai te mandar embora. Você é um cara que trabalha bem, aí tal. E assim foi. E o Tobias foi embora. Você imagine a noite de sono que o Tobias deve ter levado. A gente que tem um pouco de conhecimento espírita sabe que é importante essas situações para que você mude a sua forma de pensar. E ele, infelizmente, achava que Deus não tinha sido muito bom com ele. Nem dormiu à noite. Outro dia de manhã, quando ele abre o caixa dele, entra uma senhorinha, segundo o bicho Simonete, pequenininha assim. Entrou na frente do caixa dele e disse, bom dia, meu senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. O senhor lembra de mim? Não, não lembro não. Zé, ontem eu vim aqui no seu caixa tirar um dinheirinho. E eu acho que o senhor deve ser confundido e botou uns zerinhos a mais, porque me deu um dinheiro. Eu sabia que era regaloso antes. E eu, quando cheguei em casa, colhei a bolsa, que eu fui ver a quantidade de dinheiro que o senhor me deu. Dá uma olhadinha aqui, eu vim devolver para o senhor. Mas antes disso, o jesuíno tinha dito para ele assim, veja só o que o jesuíno falou. Calma, Tobias, fica dormindo tranquilo essa noite, porque se for, de duas chances você tem. Se for uma encarnação de provas, vai te devolver o dinheiro. Porque quem está encarnado em provas aqui, sabe da dificuldade do outro e ele vai te devolver o dinheiro. Agora, se for uma encarnação de expiação, você está ferrado. O cara não vai devolver o dinheiro. Ele vai gastar inteirinho. Quando ele começou a contar o dinheiro, ele lembrou do jesuíno, que o jesuíno tinha contado isso para ele. E ele contando aquele dinheiro, exatamente o dinheiro que estava faltando no caixa. Daí ele tinha uma voz forte, assim, de presença, ele gritou no banco inteiro para todo mundo escutar. Jesuíno, jesuíno, é uma encarnação de provas. Viva a evolução! Ou seja, a gente aprendeu na marra. Aprendeu na marra. Então vocês percebam a diferença do que é uma encarnação de provas e de expiação. Quem tem expiação, esqueçam. Ele acha que o dinheiro é dele, ele ganhou aquele dinheiro. Agora, quem tem provas, ele pensa no outro. E ele vai mudar. Nesse mesmo livro, do Richard Simonetti, ele traz umas questões interessantíssimas. Que eu queria que vocês começassem a pensar. Será que a encarnação de vocês é de provas ou é de expiação? O Richard traz umas questões em que o que faria quem está numa encarnação de provas e o que faria quem está numa encarnação de expiação. Vocês têm a alternativa A e a B. Comecem a pensar exatamente o que vocês fariam. Vamos lá, vamos ver só. Diante da morte de um familiar querido, o que faz quem está em encarnação de provas, espírito em provação? Seja feita a vontade de Deus. Ele tem consciência dessa situação. Um espírito em expiação. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está me tirando essa pessoa que eu gosto tanto? Ele não admite. Ele é vítima sempre. Expiação é sempre vítima, tá? Diante de uma doença grave, espírito em provação. Vou vencer. Deus me dará força. Espírito em expiação. Não suporto esse sofrimento. Por que eu, meu Deus, por que trouxe essa doença para mim? O que eu fiz para merecer isso? Diante da iminência da própria morte, espírito em provação, confio na providência divina, que seja feita a vontade de Deus. Espírito em expiação, não posso mais. Resistirei até o último suspiro. Ele sabe que ele está fazendo coisa errada. E sabe que vai precisar melhorar muito mais. E sabe que fez errado. Então ele não quer morrer, ele não admite a morte. Tá? Diante da dificuldade de uma prova escolar, espírito em provação, estudarei mais. Prova difícil, vou estudar mais. Espírito em expiação. Começaram a se identificar. Né? Já começaram a se identificar. Diante de um desastre financeiro, espírito em expiação, em provação, desculpa. Começarei tudo de novo. Para ele é normal. Ele perde, ele começa, ele continua lutando, porque ele sabe que a vida é passageira. Então ele continua. Ele não perde estímulos, tá? Ele começa tudo de novo. Espírito de expiação, extremamente materialista. Extremamente materialista. Ele vive para ganhar. Se ele perdeu,
99,9% dos suicídios que acontecem por causa disso aqui é espírito de expiação. Não tem forças mais para voltar. A vergonha é muito grande, porque ele acha que realmente as pessoas julgam ele pelo que ele tem. Esse é o espírito de expiação. Diante de um amor não correspondido, espírito em provação, respeita os seus sentimentos, sem problema, sem problema. Espírito em expiação, vou fazer um trabalho, eu não posso ficar assim. Ele não aceita, espírito de expiação não aceita. Ele faz qualquer coisa para ter a mulher, ou homem, tanto faz. Diante de uma desilusão amorosa, uma separação, esse é o espírito de expiação. Diante de uma desilusão amorosa, uma separação, gente? O que o espírito de provação faz? Deus é Pai, aprenderei a viver sem Ele. Aprenderei a viver sem Ele. Segue o seu caminho. Espírito em expiação, Deus é Pai, Ele vai se arrepender. Pode ter certeza. Você acha que vai arrumar coisa melhor que eu? Diante da dificuldade de entendimento com alguém, espírito em provação, reconheço que também tenho. Eu também sou culpado desse probleminha, eu também não sou boa coisa, né? Espírito em expiação, que foi que te fiz? Você só quer me ferrar? Pô, eu trabalho direitinho, faço tudo que você me ferra. Eu não tenho culpa. Eu não sou culpado. Nunca. Você nunca vai ver um espírito de expiação e emitir culpa. É difícil. Diante de um prejuízo causado a alguém. Espírito em provação foi um engano. Assumo a minha responsabilidade. Espírito em expiação. Passei mais um para trás. Esse é o que pensa o espírito de expiação. Diante de um motorista que quase provoca um acidente de trânsito. Espírito em provação. Deus te ilumine. Deus te ilumine para você não provocar esse acidente. Né? Espírito em expiação. Que o diabo te carrega. Espírito, diante das dificuldades do relacionamento no lar. Espírito em provação. Estamos juntos e vamos nos entender. Espírito em expiação. Mas será que eu andei tirando pedras na cruz para ter você do meu lado? Não é assim que às vezes a gente pensa? A gente não quer botar culpa em alguém? É isso mesmo. Diante de uma bolsa, no caso do jesuíno, de dinheiro encontrado. Espírito em provação, procurarei o dono. Espírito em expiação, estarei até o último centavo. Bom, gente, assim. Eu já dei essa palestra aqui semana passada, e quando eu terminei a palestra, acho que fez fila até as pessoas virem conversar comigo para perguntar, e aquele que se encaixou um pouquinho nas outras, e mais lá de cima, como é que é? Não se preocupem muito se a reencarnação de vocês é de prova. O importante é que vocês estão aqui. Porque estar aqui, gente, não é para qualquer. Existem filas e filas tentando vir para cá, para aproveitar a sua encarnação, para melhorar, para evoluir. Então, aproveitem ela agora. Tá? E o fato de vocês serem, normalmente vocês são encarnações de provas. O problema nosso, gente, é que a convivência com espíritos em expiação faz a gente achar que o que eles fazem é normal. E não é normal. Fazer uma cola não é normal. Mas não é normal. Só que a gente acha que, tudo bem, dá uma resbaladinha de vez em quando. Então, a convivência com esses espíritos em expiação faz com que a gente gere o mal. Mas nós somos espíritos de prova. Estamos aqui para aguentar firme, corajosamente, a nossa encarnação. Tá? Porque a nossa encarnação, nós temos que pensar o seguinte, gente. Aquelas 100 pessoas que nos ajudaram em cima a montar a nossa encarnação, eles estão torcendo por nós. E eles nos ajudam. Só que, infelizmente, a gente esquece deles. Mas quando a gente passa uma dificuldade muito grande, a gente se ajoelha e reza. A gente pede para qualquer um. A gente pede para São Benedito, para Espírito, para Macumba, para qualquer coisa. Mas nesse momento você se humilha, digamos, você torna-se mais humilde e pede. E no pedir eles te ajudam. Eles estão prontos para ajudar vocês. Só que depois a gente esquece. E não pede mais ajuda. Nós temos que aprender a pedir ajuda.
nos concentrar nas dificuldades, porque eles estão aqui para nos ajudar. Por isso que o céu vai te ajudar. E a encarnação, a gente tem que ter a ideia seguinte, ela vai doer. Encarnação dói, desde a hora que você nasceu e levou os tapas. Dói viver. Não é mole ter esse corpo físico. Vai doer, vai demorar tempo, vai requerer dedicação, vai requerer força de vontade, vai ter que tomar decisões mais saudáveis, infelizmente, né? Vai requerer sacrifício, sim, vai, e como? Vai ter que colocar o teu corpo ao máximo, muito sacrifício e muito trabalho. Vai haver tentações, nossa, e como vai? Mas prometo uma coisa, quando chegares ao teu objetivo, vai valer a pena. O teu objetivo vai valer a pena. Podem ter certeza disso. Certo? Muita paz para vocês.